Bom dia a todos, eu me chamo Flávia, eu sou discente do curso superior em Tecnologia de Alimentos do campus São Miguel do Oeste e o meu trabalho ele é intitulado como o impacto do processamento térmico na qualidade nutricional de batatas doces biofortificadas de polpa laranja. Então essa apresentação ela está dividida numa introdução, nos objetivos, metodologia, resultados e discussões e também numa conclusão. Por que tanto falar da batata doce, né? Então, a batata doce, ela é uma dicotiledônea, quando a gente caracteriza ela no âmbito agronômico. Ela também é cultivada em áreas tropicais e subtropicais, que são basicamente os climas que a gente encontra aqui no Brasil. Ela tem uma facilidade de cultivo e o plantio dela é anual. Tem uma baixa exigência para o seu desenvolvimento. Tem também uma alta diversidade genética, então a gente encontra hoje raízes que têm diversas cores, tamanhos, formatos e características nutricionais diferentes entre cada cultivar. E com isso, né, a partir de todas essas diversidades, a gente consegue hoje ter mais de 30 cultivares que são listados no mapa. E além, né, de todas essas qualidades e características positivas, a batata doce também, né, ela tem facilidade de empregar em preparos culinários. Então, não somente utilizar ela cozida ou assada em forno, né, a gente consegue utilizar ela, por exemplo, em massas, panificados e preparar diversos alimentos a partir dela, né. Por conta de todos esses fatores, né, a batata doce ela tem ganhado uma aceitação popular muito significativa, tanto por parte dos produtores quanto por parte dos consumidores, né? E por conta disso, né, se entende que ela é um produto base da alimentação. Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas em cima da batata doce, inclusive a biofortificação, que é o caso, né, das cultivares que estão sendo estudadas nesse estudo, né? Então, a produção de batata doce ela vem crescendo muito, né, nos últimos anos. Em 2020, a gente teve uma produção média de 89 milhões de toneladas, sendo que o continente asiático ficou com 62% dessa produção, 17% ficou o continente africano e os demais países, né, ficou em 20,4%, sendo que dessa fatia, né, o Brasil também está presente, né? No ranking, né, o Brasil ele ocupa a 16ª posição e a nossa produtividade interna é em torno de 14,5 toneladas por hectare. Quando a gente olha um pouquinho mais o território brasileiro, a gente vê que tem diversos estados que estão sendo produtores de batata doce, né? Mas principalmente nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. E o principal estado produtor aqui é o Rio Grande do Sul, que é o nosso destaque. Então, uma das características e um dos pilares, né, principais da batata doce é a sua qualidade nutricional. Quando a gente olha, né, a gente tem uma média de 67% de umidade, 28% de carboidratos, 1,1% de proteínas, 0,14% de lipídios, 0,4% de cinzas, 2,7% de fibras e 1% em torno, né, de vitaminas. E esse percentual, né, de vitaminas e compostos bioativos é o que também pode variar, né, entre cultivares que, por exemplo, no caso da batata doce comum e da batata doce biofortificada, existe uma diferença bastante significativa, né? Quando a gente olha o teor de carotenoides de uma batata doce comum, é em torno de 10 microgramas por grama, e quando a gente olha para uma batata doce de polpa laranja, né, que ela foi biofortificada, que é o caso das cultivares estudadas, elas já vão ter 10 vezes mais esse teor. Então, claramente, né, a gente percebe que a composição ela pode variar dependendo da cultivar também. Então a gente sabe, né, que a qualidade nutricional da batata doce ela é um ponto positivo, mas a gente também entende que no momento que a gente submeter essas raízes a um processo térmico para poder consumi-las, né, de fato, a gente pode estar suscetível a variações na sua composição. Então já tem alguns estudos, né, falando sobre a redução da biodisponibilidade de carotenoides, no caso, né, das batatas doces biofortificadas, quando a gente emprega o tratamento térmico. Também existem muitos estudos, né, falando sobre as variações do teor de umidade, na concentração de sólidos solúveis e na cor das raízes. Então, por conta disso, né, se torna fundamental a gente analisar qual é o método que vai maximizar, né, esses nutrientes bioativos nessa batata doce, mas também, né, que vai reduzir as perdas nutricionais após o tratamento térmico para a gente poder consumir um alimento com qualidade.
Então, o objetivo desse trabalho foi exatamente esse, foi analisar, né, os diferentes métodos de preparo doméstico, né, a partir do cozimento em água, do forno elétrico e da fritadeira air fryer, né, sobre essas características físico-químicas das batatas doces que são biofortificadas. E aqui a gente está trabalhando com duas cultivares, que é a BRS Beauregard e a CIP BRS Nut. Então, falando um pouquinho da metodologia, né, de como todo o processo foi desenvolvido, inicialmente, então, as amostras elas foram obtidas do campus de Canoinhas, né, onde elas foram colhidas, plantadas e colhidas lá. Quando a gente recebeu em São Miguel, então, a gente fez todo o processo de limpeza, higienização, descasque e a gente cortou também elas em fatias de 1 centímetro para poder proceder com os tratamentos térmicos. O cozimento em água ele foi feito com 31 minutos, né, a duração do cozimento. O forno elétrico foi a 200 graus por 36 minutos e a air fryer 200 graus por 14 minutos. As análises, né, foram realizadas de acordo com Adolfo Lutz. Então, umidade foi utilizando a estufa, cinzas utilizando a mufla, os açúcares redutores foi utilizando o método de Lane-Einon, proteínas foi o método de Kildo e o lipídios, né, foi analisado pelo método de Soxhlet. Os resultados eles foram expressos como média mais ou menos desvio padrão das 3 repetições e foi realizado o teste de Tuck, né, com nível de significância de 5%. Então, falando um pouquinho dos resultados, né, em relação à cultivar BRS Beauregard, primeiramente. Então, aqui a gente tem uma foto, né, de como ficou as batatas após os tratamentos. Então, a primeira amostra é a tratada pela air fryer, seguida da forno e as demais pelo cozimento. A gente realizou, então, as análises de composição tanto para as amostras tratadas termicamente quanto in natura para a gente poder depois comparar em relação aos tratamentos. Quando a gente olha a umidade, a gente percebe que todos os tratamentos eles geraram uma diferença significativa entre si nos teores, né? Sendo que na air fryer foi o método que mais perdeu umidade, ou seja, a gente teve uma amostra mais seca no final. Para cinzas, né? Tanto forno quanto o cozimento, né? Foram os métodos que mais tiveram similaridade com a amostra in natura. Para proteínas, a gente não teve variação no teor, né, variação significativa no teor de proteínas com os tratamentos térmicos, né, sendo que na air fryer é onde a gente teve maior perda de proteínas, e aqui a gente entende, né, que foi resultante da utilização desses aminoácidos para a reação de Maillard, né, tanto que a gente percebe que a cor dela também é mais escura. Nos lipídios, todas as amostras apresentaram diferenças significativas entre si, e os açúcares redutores também gerou essas diferenças significativas em todas as amostras, né? Sendo que na air fryer, né, o método que a gente empregou com maior tempo, né, mais temperatura, né, no forno e air fryer, mas principalmente na air fryer, onde a gente acarretou também, além da concentração desses açúcares, a gente teve maior disponibilidade de açúcares redutores pela quebra de amido, né, em carboidratos mais simples, né, como a glicose, a maltose, que são redutores, né. E aí, em relação aos resultados para cultivar BRS Nut, então, essas foram as amostras após o tratamento térmico, né? Novamente, né? Air fry, seguida do forno e do cozimento. Também foi realizado, né, todas as análises para os tratamentos e a in natura. Quando a gente olha a umidade também, né, a gente teve diferenças significativas em todas as amostras, sendo a air fry novamente o método que mais teve o prejuízo da umidade. Para cinzas, né, a gente teve o forno e a air fryer como similares à amostra in natura. Proteínas, a gente não teve variação significativa nenhuma em relação a esse teor com os tratamentos. Para lipídios, a gente teve o forno tendo resposta similar à amostra in natura. E os açúcares redutores, todas as amostras apresentaram diferenças significativas em relação à amostra in natura. Então, como conclusão, a gente percebe que o cozimento em água foi o método que mais preservou os nutrientes em todas as cultivares, as duas cultivares, principalmente por manter a proteína, a umidade e os açúcares redutores mais próximos da amostra in natura. Esse aumento que a gente percebe de alguns teores, né, nos constituintes, eles não necessariamente
demonstram, né, a maior preservação de nutrientes, mas sim um aumento da concentração devido à perda da umidade. E aí, com isso, né, a gente pode concluir que a escolha do método que a gente vai utilizar, ela vai depender muito do teu objetivo com aquele alimento. Se você quer um resultado mais funcional ou se você quer um resultado mais sensorial. Se a gente está buscando um consumo mais funcional, o cozimento ele é o método mais atrativo para isso. Mas sensorialmente falando, né, o assamento e a air fryer, eles vão gerar em batatas doces mais saborosas, né? Exatamente por concentrar mais esses compostos, principalmente os açúcares, né? E gerar uma variação melhor, né, da cor, da textura para consumo, né? Então, vai depender muito do objetivo. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço a atenção.